Paz seja convosco, vocês estão aqui, paz seja convosco, vocês estão nas suas casas. Vamos abrir a palavra de Deus, aproveitando vocês em pé, para lermos parte das Sagradas Escrituras. Depois eu tenho alguns avisos antes da mensagem. Capítulo 33 do livro de Salmos. E nós vamos ler, então, os primeiros 9 versículos. Hoje é o dia da... Como? Quantos sabiam disso? Quem não sabia? Então, dia da Bíblia. E quando cantamos aqui, a palavra de Deus precisa ser lida, precisa ser estudada, precisa ser obedecida, para que a gente possa ter a bênção do Senhor. Então, capítulo 33, livro de Salmos. Vamos ler com atenção. Todos podem ler juntamente com a gente. Diz assim: cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, ofereçam música com lira de 10 cordas. Cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo. Pois a palavra do Senhor é verdadeira, ele é fiel em tudo o que faz. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Mediante a palavra do Senhor, foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar. Das profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema o Senhor. Tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. Amém. Oremos mais uma vez a Deus. Pai querido, fale conosco. Nós precisamos da tua graça, da tua unção, da tua inspiração, do teu poder, da tua virtude santa e poderosa. Jesus, quero que o teu Espírito Santo agora fale a cada um de nós que estamos aqui, ao meu coração, para transmitir a tua palavra segundo a tua vontade. E, ó Deus, e a cada coração, ó Deus, para que possamos receber de ti a tua graça e a tua bênção e crer na tua palavra. Meu Deus e meu Pai, ajude-nos a entendermos os teus propósitos, os teus planos, os teus projetos que tu tens para a vida de cada um de nós. Nós te pedimos isto, agradecendo em teu nome e para a tua glória. E toda a igreja diz amém. Mais forte, amém. Pode assentar em nome de Jesus. Nós temos... e já estão abertas as inscrições para você fazer o seu Instituto Bíblico Quadrangular. Então, hoje mesmo, após o encerramento do culto lá no hall, o pastor Maurício está aqui, ou está lá atrás, ele está lá para fazer a inscrição. Então, o que acontece? Não será mais lá no centro onde estava, se vocês têm... a ideia de lá não vai ser lá, vai ser aqui no 115. Nós mudamos isso aqui, foi entregue o prédio, até porque o aluguel daquele prédio eram R$14 mil por mês e não havia razão de fazer isso aqui. Então, temos 4 ITQs aqui em Curitiba, e então ficou o ITQ do Capão da Embuia, da Água Verde, do Campo Comprido e Juvevê. Aqui, nós, na primeira igreja, teremos algumas extensões também, que alguém que vai morar perto de onde tiver uma extensão, também pode fazer o seu curso lá.
A inscrição é com o pastor Maurício, que nós teremos extensões, por exemplo, lá na 8ª igreja, na 17ª igreja, que isso já está certo, está acertado, e também teremos ainda lá em Araucária, aqui na região metropolitana, e você pode fazer então seu ITQ, o custo será menor do que era anteriormente. Vocês sabem disso aqui, com o aluguel, como o aluguel diminuiu, também a despesa do Instituto vai diminuir. Então, o preço inicialmente é R$ 140, é o que você vai pagar são 12 meses, então são os 140 mensais. Não teremos outros cursos adicionais obrigatórios, a não ser o currículo do ITQ mesmo. Os estágios de outras igrejas, pastores ou pessoas, alunos, o estágio vai ser na igreja local, não vai ser em outro lugar. Então, mudou algumas coisas. Pastora Rosane Dinkel vai ser a nossa diretora do ITQ agora, ela é a secretária de Educação do Estado e estará acumulando, então, esse trabalho. O pastor Maurício está trabalhando, então, nessa área e você poderá ter. Também, nós temos o nosso curso para preparação de professores, professoras, enfim, pessoas para trabalhar com crianças. Então, o MQTI é o que nós temos agora. Então, eu gostaria que você já se preparasse também, fala com o pastor Maurício, você que deseja, e eu tenho dito, não é só para as mulheres, né? Porque todo o pessoal pensa, é só para a mulher e as jovens, mas os homens estão fora. Não. Nós, homens, temos que estar envolvidos, porque as crianças também dependem. É aquilo que eu disse já domingo passado, que muitas vezes eu sou o chefe da casa, o sacerdote da casa, mas não cuida dos filhos. Então, você tem obrigação de ajudar a sua esposa, você tem obrigação também. Então, mas nós queremos que vocês estejam se preparando. Nós não tivemos esse ano o curso das crianças, mas vamos ter agora, nesse próximo ano. Então, tudo começa já o ano que vem, mas as inscrições estão abertas. Então, que Deus te abençoe, Deus te dê graça, bênção e favor. Amados, palavra do Senhor. Quando comemoramos a Bíblia, e aí eu coloquei aqui algumas coisas, e o meu tema é: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. É o que está em Mateus 24, 35, palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos lido a palavra de Deus, o último corinho que nós cantamos. Você lê a Bíblia todo dia? Quanto tempo você gasta todos os dias ou investe lendo a palavra de Deus? Você pode ler os melhores livros que existem na face da terra, você pode ter os maiores conhecimentos científicos, mas se você não conhecer a Deus e a sua palavra, estas coisas todas vão perecer e nenhuma delas leva para o céu. Mas é a palavra de Deus quem nos mostra o caminho da eternidade e a salvação. E esta palavra que nós acabamos de ler aqui no capítulo 33, o versículo 4 diz: pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz. Então a palavra do Senhor é verdadeira e Deus é fiel em tudo que faz. Então, a palavra do Senhor nos revela a vontade de Deus para as nossas vidas. Quem não lê, jamais vai entender qualquer coisa da realidade divina e nem da revelação divina. Alguns até procuram ouvir Deus, mas não lê a palavra de Deus.
Se não lê, se não estuda, você não tem conhecimento daquilo que Deus é. Daquilo que Deus é. Então tome cuidado. Porque nós temos o quê? Muitos sendo enganados. E alguns até usam alguns textos bíblicos. E tiram textos do contexto para arrumar um pretexto para anunciar alguma coisa que ele ou ela acham que é, mas não que a Bíblia é. Repito, palavra do Senhor, ela realmente nos revela a vontade de Deus para a minha, para a sua, para a nossa vida. A vontade de Deus está revelada na santa e bendita palavra do Senhor. No capítulo 55, versículo 11, do livro de Isaías, diz-nos assim o texto sagrado: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, diz Deus. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. É isso que Deus está dizendo. Ela não vai voltar vazia. E quando lembramos disso, e quando na carta aos Hebreus, a palavra de Deus diz que ela é uma espada afiada de 2 gumes, corta para os 2 lados. É isso que eu e você precisamos pensar. Porque tanto para o lado bom, como ela vai mostrando o inferno e o sofrimento. Então nós temos aí, a palavra de Deus não vai voltar vazia. Quando Jesus disse, a minha palavra não vai passar, de forma nenhuma. Então, quando erramos, se não entrarmos, se não nos arrependermos, se não pedirmos o perdão, se não confessarmos, se não andarmos na presença do Senhor, o inferno está com as portas abertas. Então, eu e você precisamos estar atentos para isto. É a palavra do Senhor. E então, quando Jesus disse, o céu e a terra vão passar, mas as minhas palavras não. Veja bem, eu quero que você perceba o seguinte, o céu e a terra que agora existem, você vai encontrar isto lá no livro de Isaías, ainda capítulo 65, versículo 17, quando diz assim, a profecia aí, que é a vontade de Deus para nós. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Então Isaías deixa muito claro o que é que vai acontecer depois de todas essas coisas que estamos vivendo hoje. Agora, veja o que diz Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 3, do verso 5 até o 13. Eu só vou ler 2 versículos, que é o 7 e o 9, mas você pode, aliás, 7 e 13, mas você leia depois em casa com mais atenção. O verso 7, pela mesma palavra, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Para a destruição dos ímpios. Quando disse a palavra de Deus é uma espada afiada de 2 gumes, aqui está nela escrito para nós que vamos para o céu, e está escrito para os que vão para o inferno, para serem destruídos. Versículo 13, todavia, de acordo com a sua promessa, a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Onde habita a justiça. Novos céus, nova terra. A palavra vai mudar? Não. É o que Jesus disse. Tudo isso pode mudar, e tudo isso vai mudar
As coisas vão acontecer, mas a palavra de Deus vai ser a mesma. Quando esse pessoalzinho por aí, tentando tirar textos da palavra de Deus que ferem aquilo que eles fazem, e eles sabem que é isso mesmo, podem tirar. Mas observe o seguinte, porque Deus exaltou acima de todas as coisas o seu nome e a sua palavra. Isso está escrito lá no Salmo 138 e o versículo 2. E quando olhamos isto aqui, aí vamos lá para o livro do Apocalipse e também no livro de Deuteronômio, depois eu vou ler ainda esse texto, nós precisamos observar o seguinte, que se alguém acrescentar alguma coisa, todas as pragas que estão escritas nesse livro vai cair sobre ele. Se alguém tirar alguma coisa dessa palavra, ser-lhe-á tirada a parte da vida, da árvore da vida. Então, qualquer um dos dois que você fizer, ou acrescentar ou tirar, então você sofrerá as consequências, porque Deus colocou a sua palavra acima de todas as coisas. A sua palavra e o seu nome estão acima de tudo, porque a sua palavra é o que nós acabamos de ler aqui no versículo 4, que a palavra do Senhor é verdadeira, porque Ele é fiel em tudo o que faz. Então, nada vai mudar. Agora, essa palavra tem alguma autoridade, algum poder? Você veja o seguinte, quando nós lemos o versículo 6 do capítulo 33 de Salmos, mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. De sua boca. E veja o versículo 9, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. Deus fez tudo do nada. Os que estão procurando Deus aí nas coisas, isso me faz lembrar a história de um ateu, tinha lá sua fama e tentou provar de todas as formas, e ele alugou um salão, reuniu lá e tinha lá umas 1000 pessoas para ouvi-lo, porque ele ia provar que Deus não existe. E ele começou a falar. E lá, aqui, lá, acolá, começou a achar, procurando colocar algumas coisas no globo terrestre, mesmo aquilo que ele sabia do universo, e é isso que ele estava fazendo. Mas lá no meio, um senhor se levanta, aquele relógio antigo, de bolso, ele abre o relógio e fica olhando. E daqui a pouco todo mundo começa a olhar para o homem. E já não estão prestando atenção no ateu. Aí ele diz assim, ô meu senhor, faz favor, o senhor está fazendo o que aí? Em pé, está me atrapalhando. Ele diz, eu estou procurando o relojeiro dentro do relógio. Você vai achar o relojeiro dentro do relógio? Eu te fiz uma pergunta, você vai achar? Não vai achar. Ele diz, é o que o senhor está querendo dizer, está procurando Deus dentro daquilo que Ele criou, daquilo que Ele fez. Então, eu e você precisamos entender, Deus fez tudo do nada. E aqueles que não acreditam, não tem problema. Porque se alguém diz não a Deus, se o mundo todo dissesse a uma voz só, não a Deus, Deus continua existindo. Deus continua sendo o mesmo. Deus continua sendo fiel e a sua palavra continua viva. Então, ele exaltou. Com que propósito? Coloquei aqui, com o propósito de revelar o seu plano de redenção. Deus levou este livro a ser escrito para quê? Para que pudesse ter suas leis eternas reveladas aos seus filhos, para que estes pudessem entender o seu grande amor e para confortá-los através de todas as circunstâncias da vida. Que circunstâncias?
Esses dias, ou essa semana e semana passada especialmente, eu falei muito sobre, e nas minhas lives aí, a respeito de Deuteronômio 28, onde encontramos ali as circunstâncias da vida. 28, o primeiro e segundo versículo, fala lá claramente uma coisa, que nós temos que examinar a palavra cuidadosamente. E se obedecermos, então 28, os primeiros 6 versículos, lá está ordenada a benção. Quem lê, quem obedece, quem cuida o que está escrito, nesta palavra, a Bíblia diz o quê? Será abençoado no campo, na cidade, na casa, a família, a amassadeira. E o verso 6, e tudo que fizer será abençoado. Mas no mesmo capítulo 28, a partir do versículo 15, até o versículo 18, se não me falha a memória, não coloquei aqui, mas é isso aí. Quando vai falando o que depois? Será amaldiçoado aquele que não cuidar da palavra de Deus, que não ler, que não obedecer, porque não adianta só ler, não, eu preciso ler e preciso obedecer. Eu fico com o coração na mão, muitas vezes, quando vejo pessoas que mente, por exemplo, procura fazer de tudo para justificar os seus erros, que uma outra coisa que faz, não, estou indo lá, mas não vai, tem compromisso, não cumpre. Claro, tem algum momento da vida que você pode ter prometido, olha, 2 horas da tarde estou lá. Você sai de casa porque você em meia hora chega. De repente enguiçou o carro, você não vai cumprir, mas houve um problema. No entanto, o que é que nós estamos fazendo com a palavra de Deus? Então lá você vai observar as maldições no campo, na cidade, na casa, e tudo que vocês fizerem será amaldiçoado. É isso que Deus diz. E a vontade de Deus é revelada através da sua bendita palavra. Então, sem a Bíblia, o que seria deste mundo? Fiquei pensando, esse mundo seria um lugar de trevas e medo, sem um sinal de direção e sem farol. Tudo no escuro. Sem a palavra de Deus. É exatamente isso que ia acontecer. Aí o Salmo 119, versículo 105, diz a palavra, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. É lâmpada, é luz. Quem anda em trevas, tropeça, cai, é destruído. Quem anda na luz, não tem problema. E Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Então eu e você estamos aqui diante desse Deus vivo. A palavra do Senhor é luz para os nossos caminhos. É lâmpada. Que mais? Capítulo 119, versículo 11. Diz esse versículo, guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Versículo 89 do mesmo capítulo, diz, para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. O versículo 9 do mesmo capítulo está mostrando como é que eu e você podemos encontrar e entender o caminho do Senhor. Então, nós podemos classificar a Bíblia como o único livro onde a revelação de Deus está registrada. Único. Os outros livros podem ser bons, mas a verdadeira palavra de Deus está aqui. Se você não lê, você está rejeitando o conhecimento de Deus. E a palavra de Deus diz
que Deus vai acertar as contas conosco. As contas conosco. E depois ele diz lá em Amós, especialmente, Oséias também, mas vai falando. E uma das coisas, quando Deus diz claramente, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, muitas vezes você erra, você perece por falta de conhecimento. Conhecimento do quê? Daquilo que você não lê, daquilo que você não estuda, daquilo que você não busca. Meu irmão, minha irmã, você tem tempo para comer, você tem tempo para fazer fofoca, você tem tempo para falar mal da vida dos outros, você tem tempo para dormir, você tem tempo para descansar, você tem tempo que às vezes fica madrugada dentro, lá nas mídias, e vai dizer que não tem tempo para ler a palavra de Deus? Não tente se enganar a si mesmo e enganar os outros. Não, você está se enganando a si mesmo. Esta palavra é poderosa e é ela que testifica da pessoa bendita de Jesus. Aí o capítulo 5, versículo 39 de João, diz assim: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. É as Escrituras que nos mostram Jesus Cristo como nosso Senhor e como nosso Salvador. E cada vez que eu penso nisso aqui, eu lembro daquela pesquisa que a Gazeta do Povo fez alguns anos atrás, e botaram lá qual o nome mais usado, mais conhecido, ou seja, o que estava em primeiro lugar. Bem, o nome de Deus ficou em quarto e de Jesus ficou em nono. O que está dizendo isso aqui? Esse pessoal não entende nada da palavra de Deus. Não está ligado com Deus. E aí quando vêm os problemas, começa a dizer, onde é que está Deus? Se Deus existisse. Claro, o problema está lá. Como não estão acreditando, vão ter que sofrer as consequências. E aí, o que a palavra de Deus, o que Pedro diz, que eu li aqui no início, que essa terra, esses céus, se reservam para o fogo. Deus vai criar coisas novas. Então, por que devemos ler, procurar entender e ensinar a palavra? Porque é uma ordem dada pelo Senhor. Ela não é uma sugestão, mas uma ordem. Então, eu e você precisamos ler cuidadosamente a palavra do Senhor. Cuidais, portanto, aqui quando Jesus disse na sua palavra, cuidais ter nelas a vida eterna. Então, poderia isso aí até ser traduzido como, vocês afirmam que creem nas Escrituras. Então, creiam no que elas dizem. A meu respeito, disse Jesus, são elas que de mim testificam. A história inteira da Bíblia é Cristo e Ele crucificado. Só que Ele ressuscitou dos mortos e está vivo para sempre, só aguardando a ordem de vir buscar-nos. Jesus está voltando. Jesus está voltando. A Bíblia está dizendo está. E o que ela está dizendo está acontecendo tudo. Sinais se cumprindo, confirmando o que a palavra de Deus diz. Agora, eu creio ou não creio? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 8, você vai encontrar isto aqui claramente, quando a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É procurar entender. O moço, soldado, numa guerra, está lá, ele aí teve um ferimento e agora estava lá, aguardando a cirurgia no dia seguinte de manhã.
E ele sabia que a sua cirurgia era delicadíssima e ele podia ficar na mesa da cirurgia. Seu coração, ansioso, angustiado, sem saber o que é que vem aí pela frente, e é o que muita gente está morrendo, desejando saber com o que é que vai acontecer da vida dele depois da sua morte, porque o além-túmulo, para a grande maioria da humanidade, é totalmente desconhecido, mas a palavra de Deus deixa isso aqui tão claro que a gente não precisa temer, e não tem por que temer. Mas se erramos, não obedecemos, não lemos, não estudamos, não queremos crer no que está aí, tem sim motivo para ficar com medo. E lá está esse moço, assustado, com medo, nervoso, apreensivo, desejoso que tivesse alguém do seu lado que pudesse o acompanhar na sua trajetória agora, nesse momento tão difícil, e desejava. Aí, de repente, entrou no quarto uma enfermeira e olhou para ele, colocou a sua mão na sua mão e disse essas palavras: não tenha medo. Você sabe da promessa? Que promessa? A palavra de Deus nos dá promessas. Essas promessas são as profecias para mim e para você. E então, ela diz o que está lá em Isaías 43, 2. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quem? Deus, dizendo: quando você atravessar, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Não o deixarão em brasas. Se cremos, essa palavra se cumpre. Se não crermos, é claro que não vai se cumprir. E quando fala aqui, especialmente passando pelos rios, eles não te submergirão. Alguns de vocês já ouviram isso aqui, outros com certeza não. Mas uma experiência que a gente teve há anos atrás, era um período de muita chuva. Eu tinha ido a Minas Gerais participar de um simpósio lá, e na volta, a gente chegou lá na Marginal Tietê, em São Paulo. Os guardas disseram: olha, não passa, não tem passagem, se quer tocar, toque, mas você não vai conseguir. Isso foi lá perto de Jundiaí. Bem, podia ficar num hotel lá, vou embora, porque ainda era cedo, mas chegando lá, de fato, não passava. Daí teve alguém que disse assim: ó, eu conheço um caminho aqui, se quiser me seguir. Bem, e nós estamos lá, acho que uns 7, 8, e era um Fiat azul, e eu não olhei a placa, só olhei a cor do carro, e fui embora. De repente apareceu algum outro Fiat azul no meio, e eu segui o outro. E cheguei num beco sem saída. Por quê? Lá estava água, um ribeirãozinho lá, transbordando, e eu parei, olhei pelo retrovisor. Olha, isso não levou 2 minutos. A fila não tinha mais fim. E eu não tinha nem como voltar e fazer o que agora? Vamos ficar aqui parado agora, até que horas eu não sei. Mas, de repente, alguém lá encorajou as pessoas, só que fez o que não deveria ter feito. É o que muitas vezes nós fazemos, e até mentimos. E ele chegou lá: gente, vamos fazer uma coisa, vamos tocar, porque ninguém sabe. E começou a chover de novo. Diz: olha, se chover mais, vai alagar tudo, não tem como a gente passar, vai ser difícil isso aqui. O Silas ainda era pequeno. Bem, então vamos fazer o seguinte: o que vai acontecer, nós não sabemos. Mas quando ele falou isso aqui, vamos lá, chegou lá, se o motor morrer, nós entramos lá, empurramos, e cada um vai ajudando o outro, e saímos com os carros.
Bem, o primeiro que entrou foi um Fusquinha. Eu acho que aqui o motorista errou um pouco, porque o motor atrás é fácil de a gente passar por água, dentro da água. Morreu. Um outro carro lá morreu. Alguém foi ajudar? Coitado, ficaram lá no meio. E chegou um momento, a palavra de Deus mencionada foi exatamente essa aí. Mas passando pelos rios, as águas não te submergirão. Estava eu, o falecido ali, que foi que citou o texto, o Deio e o Silas. Digo, ó, então, vamos orar e vamos embora. Nessa hora, a fé parece que acabou, né? Por quê? Era uma berina, motor na frente, isso aqui era difícil. A água deu exatamente, ficou uns 2 dedos só da porta para baixo. E eu entrei. Aí o pessoal gritando, é uma berina, vamos ver o que vai acontecer. Mas não te submergirão? Pois oramos e nós passamos tranquilo, fomos embora. Eu não tinha prometido nada que eu ia empurrar o carro dos outros, né? Então, nós passamos. As águas não te submergirão. Essa palavra é verdadeira? É. Ela é. E se eu e você não cremos, vamos sofrer as consequências. Passarão o céu e a terra, porém as palavras do Senhor não passarão. E aí eu coloquei aqui, ó, o tempo voa, minha gente. Os ponteiros marcham para a noite que se aproxima. E Jesus disse, a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Aí eu encontrei algumas coisas aqui, e eu quero colocar aqui o seguinte, a raça humana está perto de dar um mergulho fatal para o caos que se aproxima. O que você está vendo? Hoje, acho que quinta-feira, morreram, dizem que foram 21 pessoas que morreram de Covid. A gente não acredita porque tem muita mentira no meio disso aqui. No entanto, temos problemas sérios no mundo inteiro. No mundo inteiro. Enquanto o Brasil perdeu 10% de sua capacidade, a China cresceu 500%. Porque criaram o vírus, fizeram toda essa coisa aqui, e Deus, um dia, eu estava pensando ainda hoje, quando os assírios vieram contra o povo de Judá, que era uma multidão, cerca de 1 milhão de soldados, iam esmagar eles. Mas Deus estendeu as suas mãos e feriu todo aquele exército com o seu anjo. Eles vão ter, não tenha a menor dúvida, a recompensa, porque as consequências virão. No entanto, eu e você precisamos olhar para a palavra de Deus. Para a palavra de Deus. Então, o que acontece? A raça humana está indo cada vez mais para um caos maior. E esse caos tem que acontecer para que o anticristo se manifeste. Essa globalização, tudo isso aqui, gente, são coisas que estão sendo preparadas para o anticristo. Só que nós não estamos esperando o anticristo, não. Nós estamos esperando Jesus Cristo. É Ele que nós aguardamos. Mas o mundo está perdido e não sabe disso. E aí, a minha e a tua responsabilidade, hoje, dia da Bíblia, estamos falando sobre ela. Sobre ela, é ela quem nos indica o caminho da vida eterna. E aí, algumas coisas que eu coloquei aqui, outras que eu copiei aqui, aproxima esse momento e aí vem a pergunta, que caminho tomaremos diante de tudo isso que está aí? Que caminho tomaremos? Pode-se confiar em alguma autoridade? Claro que tem pessoas que estão sob autoridade e são pessoas de Deus e pode confiar. No entanto, você sabe que
A grande maioria, a maioria esmagadora, não. Vai confiar numa China? Há uma rota a seguir? Poderemos achar algum livro de receitas que nos dê as chaves para nossos dilemas? Está cheio de livro por aí. Mas podemos encontrar algum? Que mais? Há alguma autoridade a quem possamos recorrer? E nessa hora, as autoridades, quantos e quantos erraram? Tem muita coisa que não precisava ter acontecido lá no passado, que aconteceu, e que, na verdade, hoje está refletindo mais do que naquela época, mas são seres humanos. Fomos realmente colocados aqui por algum criador ou força desconhecida, sem qualquer explicação, de onde viemos, por que viemos e para onde vamos? Podem. A resposta para tudo isso aqui é não. No entanto, nós temos um guia. Nós temos uma chave. Nós temos uma fonte maravilhosa, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, que revela a sua vontade para a minha e para a sua vida. Eu gostaria que você pensasse um pouco. Você se lembra de alguma coisa quando você aceitou Jesus? Como foi que aconteceu? Que palavra você ouviu? Como foi que aconteceu isto que você decidiu entregar a sua vida a Jesus? E que com certeza você não conhecia, como eu também não conhecia Jesus. Conhecia até a religião e tanta coisa que era feita, mas conhecer a história de Jesus não é tão difícil, até ateus conhecem. No entanto, conhecer o Jesus da história é bem diferente. E essa é a minha pergunta. Você lembra como foi? Eu fiquei pensando na minha vida, lembrando como foi a minha conversão, como foi que eu entreguei a minha vida a Jesus, e a mudança que Deus fez, e até hoje Ele tem sustentado, guardado. Pense um pouco, como foi a sua conversão? E durante essa caminhada, você já andou caindo? Já cometeu erros, falhas, pecados? Pois bem, se você voltou para Cristo, se arrependeu dos seus pecados e os deixou lá para trás, renunciou-os totalmente, você é alguém muito feliz. E essa palavra vai se cumprir na sua vida. Mas se você não deixou o passado, mesmo dizendo que aceitou Jesus, você vai sofrer as consequências da perdição eterna. A palavra de Deus não vai voltar vazia. Ela vai fazer o que apraz a Deus. Quando ela fala dos frutos da carne, Gálatas 5, 19 a 21, Coríntios, enfim, a Bíblia toda, ela relata coisas daquilo que nós fazemos de errado, mas quando há conversão, há mudança. Aí no livro de Hebreus está muito claro, quando Deus diz, de teus pecados não me lembrarei mais. Não me lembrarei mais. E onde nós aprendemos isso? Na palavra do Senhor. Deus te perdoou, lavou os teus pecados, os meus, os nossos. Agora, o que nós não podemos é voltar ao despojadouro, que a palavra de Deus diz lá, igual uma porca lavada, volta ao seu despojadouro, ou
o cão que volta ao seu próprio vômito, os que desviam caem exatamente nessa desgraça. Os que deixam o caminho de Deus viram exatamente a porca lavada que voltou para o despojadouro, ou o cão que voltou ao seu próprio vômito. Mas só isso. Isso aqui já é, desculpe a expressão, nojento, não é isso? Voltar ao seu próprio vômito. No entanto, o pior disso é a perdição, é o que Pedro disse, que virá a destruição dos ímpios. Então, observamos ou não a palavra de Deus? Cremos nela ou não? Então, a sua conversão, quero que você pense bem e responda. O que você está fazendo agora? O que você está fazendo agora? Eu aceitei Jesus, eu entrei na casa do Senhor, eu estou trabalhando, estou servindo, mas estou cansado. E alguns chegam e dizem, acabou meu tempo. Você que está acabando com o teu tempo. Deus não. Que os soldados do Senhor, Deus nos chamou para o seu exército, e aí não tem idade. Fé não tem idade. Ou cremos ou deixamos de crer. Jesus disse aos seus discípulos, vinde à parte e descansai um pouco. Eu coloquei esse texto por quê? Tem alguns que estão dizendo assim, acabou meu tempo, vou descansar. Tomara que esse descanso que você está pensando não seja um tormento, uma tribulação e uma dificuldade que talvez você não saia mais. A palavra de Deus é viva e é verdadeira. Eu sei que isso aqui não é fácil de ouvir, mas é exatamente isso que a palavra de Deus está ensinando. E eu não posso esconder o que a Bíblia diz. Não posso. Teus pecados foram perdoados? Claro, se você se arrependeu, você deixou eles, porque não é só se arrepender, é deixar. Aconteceu isso, Deus não lembra mais, você não tem mais nada com isso aqui. E João capítulo 1, o versículo 9 é muito claro, aquele que confessa ao Senhor, Deus é fiel e justo para perdoar. Ele sabe das suas dificuldades, sabe dos problemas que você teve, sabe por que você errou, mas como você voltou para Ele, se arrependeu, confessou, você renunciou tudo aquilo lá, olha, você está limpo, justificado, justificada pelo sangue de Jesus Cristo, e o pecado não tem domínio sobre a tua, a minha, a nossa vida. A palavra de Deus não vai voltar vazia. Ela vai fazer o que apraz a Deus. E o que apraz a Deus? Quando Deus diz lá em Jeremias, capítulo 29, do verso 11 em diante, está muito claro, e eu acho que até vou ler para encerrar a minha palavra, mas lendo exatamente isso aqui, creio que muitos de vocês sabem esse texto, mas quero que você preste atenção. Versículo 11 diz assim, iniciando pelo verso 11, tá? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Eu conheço os planos que eu tenho para vocês que estão aqui na catedral, vocês que estão lá na sua casa. Deus conhece os planos que Ele tem para mim e para você. Mas não para aí o texto. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Deus não tem nenhum plano ruim para a sua vida. Não. O que Deus tem é o mais excelente, o mais extraordinário, o mais glorioso. Mas nós não observamos a palavra, nós não lemos, nós não vivemos a palavra de Deus. E aí como é que fica?
Então, veja o seguinte, o 12. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Virão, clamarão, e eu ouvirei. Versículo 13. Vocês me procurarão e me acharão. Quando? Quando me procurarem de todo o coração. Aí o que Deus diz no 14? No 14 está então, eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Você perdeu Jesus? Talvez você está aqui na casa de Deus. Você continua sendo dizimista. Você continua dando as suas ofertas. Mas, na verdade, talvez você está longe de Deus. E aí você fica se queixando, lamentando as coisas que acontecem na sua vida, mas você não observa a santa, bendita e eterna palavra do Senhor. O único livro está dizendo, e ele fala, desde o início da criação de todas as coisas, e fala nos novos céus e nova terra, que nós acabamos de ler nesta manhã. Deus está criando coisas novas a cada dia, para que eu e você sejamos felizes, abençoados. Abençoados. Se há na tua mente, no teu coração, esse pensamento, Deus está me castigando, se está te castigando e você está achando que é castigo, então acerte o caminho e o castigo termina. Porque é isso que a palavra de Deus diz aqui. O plano que Deus tem para a sua vida é um dos melhores. Agora, como você está fazendo com as coisas de Deus? Talvez você olhe para pastores. Não erram? Não é para errar. Não. Agora, o pastor prometeu e não cumpriu, ele está em falha como qualquer outro. Não tem, pelo contrário, o perdão até é mais difícil, porque ele sabe, ou pelo menos tem a obrigação de saber melhor do que os outros, que ele não pode falhar. Que ele não pode falhar. Eu fiquei examinando, vendo tudo isso aqui na minha vida. Como é que é? Deus é Deus, Ele tem abençoado, não posso me queixar de nada, absolutamente nada, porque Deus tem, além de dar a bênção, tem colocado vocês com a gente, e a gente tem esse prazer de estar juntos, louvando, bendizendo a Deus, recebendo juntamente com vocês, alcançando favor. Traz muitas preocupações, muitas vezes aquilo que causa de doenças, de problemas que vocês enfrentam. E que a gente, como ser humano, pode passar por isso aqui, enfrentar dificuldades. No entanto, Deus quer prosperar todos. Deus não quer que ninguém que está aqui hoje saia daqui, ou ninguém que está nos assistindo lá via online, deixe de receber a bênção de Deus. Deus quer abençoar a tudo e a todos. Hoje, dia da Bíblia. Hoje é dia, só hoje é dia de examinar. Amanhã não precisa. É isso? Eu perguntei, é isso? Não. É a mesma coisa que dia das mães, há filhos que só nesse dia chega lá e dá parabéns para a mãe e tal, e os outros dias, os outros 364 dias do ano, só causa perturbação para a mãe. E eu pergunto, como é que é isso aí? Será que nós não estamos fazendo a mesma coisa com as coisas de Deus, de repente? Bem, hoje é isso aqui, então está tudo bem. Está tudo bem. Meu irmão, minha irmã, ao festejarmos o nosso aniversário, é um dia que nós nascemos.
ainda que nenhum de nós lembre esse dia que nasceu, mas está tudo bem. Nós nascemos, nós estamos aqui. Os nossos pais disseram, você nasceu tal dia, a gente acredita isso aqui, não é isso? Nascemos, talvez tenha alguém aqui que diga assim, eu não sei, não conheci meu pai, não conheci minha mãe, e nunca ninguém me disse que dia, não sou registrado, ou não tinha registro, o registro que foi feito, não sei quantos anos eu tinha de fato, tudo isso aqui é possível, tudo isso aqui existe, gente. No entanto, Deus ainda, essas pessoas Ele abençoa igual, porque Ele morreu não por causa da sua idade, Ele morreu por causa da sua alma, Então eu e você estamos aqui festejando hoje o dia da Bíblia. Vocês que festejaram o aniversário de casamento. Até o Doug comentou comigo, disse, olha, ele e a Elidir fizeram o aniversário, só que ele estava na UPA no dia. Dia foi bom? Não. Mas graças a Deus está ele e está ela aqui, muito bem, de saúde, sem problema, saindo da luta e encontrando a vitória. Deus quer fazer isso aí, porque alguns de vocês passaram por esse momento delicado e hoje, graças a Deus, estão aí firmes e fortes. E vão continuar assim. E Deus vai continuar abençoando a todos. Mas eu e você precisamos observar o que esta palavra de Deus diz. A palavra do Senhor é a revelação da vontade de Deus para a minha e para a sua vida. É a revelação da vontade de Deus para a minha e para a sua vida. O céu vai passar, a terra vai passar, no entanto, a palavra de nosso Senhor não vai passar, ela vai se cumprir na minha e na tua vida. Quantos creem nisso aí? Então, graças a Deus que nós temos a palavra. Eu gostaria de, antes de orar com vocês, só lembrar isso. Há ainda milhões de pessoas, ou bilhões talvez, que nunca ouviram falar de Jesus, que nunca um exemplar da palavra de Deus chegou onde eles estão. Quantos e quantos? Isso me fez lembrar, uns 10 anos atrás, um pastor nosso lá do Acre, e aí eles mandaram, fizeram lá um evangelismo lá no sertão, e 2 irmãs lá entraram numa casa, e ao chegar lá, naquela casa tinha 2 senhoras, e elas foram falar de Jesus a 95 quilômetros de Rio Branco, pertinho da capital. Elas nunca tinham ouvido falar de Jesus. Nunca. Estavam lá debaixo do nosso nariz. Agora, imagine nesses outros países, especialmente muçulmanos, comunistas, onde o evangelho, para ser pregado, tem que ser pregado escondido, onde a palavra de Deus precisava entrar e não entrou. Eu estava lendo a história de um fazendeiro e um pastor, aí ele foi na casa de um irmão e lá no interior foram lá fazer visitas e evangelizar. E chegaram numa fazenda, um senhor que estava lá, começaram a falar de Jesus, e ele disse assim, quando eu ainda era menino novo, me deram um livro, e eu li esse livro. Olha, e li algumas histórias muito lindas nele, até lembro de algumas, mas eu perdi esse livro há 40 anos. Não sei se alguém roubou, o que aconteceu, mas eu nunca mais tive esse livro. E aí ele diz, mas que história você lembra? A história de Lázaro, a sua ressurreição, e contou mais 2 ou 3, e aí o pastor, deixa aqui, abriu a Bíblia e começou a ler, mas é esse livro mesmo.
40 anos depois, ele pôde ouvir mais uma vez. E ali perto. Gente, quantas pessoas ainda não ouviram nada da palavra de Deus? Quantos têm se convertido ao Senhor lendo a Bíblia? Tem alguém aí que aceitou Jesus sozinho porque estava lendo a Bíblia? Levanta a mão. Ah, nenhum aqui, nem lá na galeria. Ó. Ah, o pastor Arlindo. Mas vocês veem o seguinte: todos nós tivemos a oportunidade que alguém falou. Alguém nos trouxe a palavra, alguém nos convidou, e aí nós alcançamos a vida eterna. Agora, esses que nunca ouviram, como ouvirão se não houver quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Será salvo. Eu e você fomos salvos, mas se alguém ainda aqui conosco nesta manhã, que não encontrou Jesus até agora, mas quer receber Cristo como seu Salvador, entregar a sua vida a Jesus, nesse momento, você tem a oportunidade, tanto você que está aqui, quanto você que está lá na sua casa. Então, você que quer entregar, eu gostaria que você inclinasse a cabeça, fechasse seus olhos agora. Você que quer entregar a sua vida a Jesus, receber Cristo como seu Salvador, receber Jesus como seu Salvador, ou reconciliar com Jesus, porque é só nele que temos a salvação. Se há alguém que quer aceitar a Cristo ou reconciliar com Jesus, lá onde você está, levante a sua mão para o céu. Se você está na sua casa, faça a mesma coisa, ainda que eu não vejo você lá, mas aqui eu vejo. Alguém aceitando a Cristo ou reconciliando com Jesus. Aqui o brilho da luz lá na galeria eu não estou enxergando, mas aqui embaixo alguém aceitando a Cristo, levanta a sua mão. Ou reconciliando com Jesus. Eu quero orar com você e por você. Eu vou orar, e mesmo que não vejo mão levantada aqui, mas alguém lá na sua casa está fazendo isto. Meu Deus e meu Pai, eu coloco estas pessoas que se reconciliam contigo ou que voltam para ti. Deus bendito, os que estão entregando a sua vida a ti, te rogo que os abençoes, escrevendo seus nomes no livro da vida e dando-lhes o perdão de todos os pecados, porque teu é o reino, o poder e a glória. Amém e amém, Jesus. Amém.